Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entendendo a Fibromialgia. Devido a pedidos de alguns pacientes que têm fibromialgia, a gente decidiu fazer um capítulo extra falando sobre quais as alterações que a fibromialgia pode causar no funcionamento do nosso corpo humano, tá pessoal? Então eu queria dizer primeiramente que, como vocês sabem, a fibromialgia é uma alteração cerebral, certo? E nessa alteração cerebral ocorre um processo de sensibilização central. O que isso significa? Digamos que essa imagem que você está vendo é um botão de volume, certo? E que o cérebro tem esse botão, tá? Então, quando esse botão está muito alto, tá? Significa que qualquer pequeno estímulo é interpretado facilmente. Quando esse botão está muito baixo, significa que tem que ser um estímulo maior, tá? No paciente com fibromialgia, essa sensibilização está muito alta, esse volume cerebral está muito alto, né? Então, o que isso significa? Qualquer pequeno estímulo vai causar uma resposta, né? E como a fibromialgia está associado a essa facilitação de percepção da dor, ele também vai causar outros sintomas que também são comuns, mas menos frequentes nos pacientes com fibromialgia. E isso acontece especificamente por causa da sensibilização central, que é quando o cérebro tem mais facilidade de interpretar os estímulos e gerar os desconfortos, né? O primeiro, que é muito comum e relatado em pacientes com fibromialgia, é a síndrome do intestino irritável. A gente sempre tem que lembrar que o intestino, né, ele é um órgão que tem uma relação muito grande com o ambiente externo, porque a gente ingere alimentos do meio externo para o meio interno, né? Então, o que acaba acontecendo? Se você tem uma sensibilização, alimentos que antes você conseguia digerir normalmente, bebidas que você conseguia beber e não tinha problemas nenhum, acaba gerando esses desconfortos, né? E você acaba criando a síndrome do intestino irritável, né? Que é muito comum nos pacientes com fibromialgia devido a esse processo de sensibilização, né? Outra área que também pode estar muito sensível é a região pélvica, né? Então, a sensibilização central na fibromialgia, ela não escolhe local, né? Então, é por isso que ela pode gerar todos esses sintomas, todos juntos ou separados, de forma aleatória, tá? Então, também é frequente os pacientes com fibromialgia relatarem dor ao urinar, dor na região pélvica, né? Porque essa região também pode se encontrar sensível, né? E eu não estou falando que os órgãos estão sensíveis, eu estou falando que a percepção lá do cérebro se sensibilizou e qualquer pequeno estímulo acaba gerando um desconforto maior. Segurar mais tempo a urina na bexiga, por exemplo, pode ser um desconforto muito maior depois ao ir urinar, né? Outra atividade que é muito comum também nos pacientes com fibromialgia é reclamar, por exemplo, de enjoos e tonturas, né? A determinados cheiros, a perfumes, a comidas, né? Então, como nós temos novamente essa questão da sensibilização, né? O seu cérebro acaba ativando os alarmes de perigo e o seu corpo pode responder dessa maneira, né? Então, com a sensação de enjoo ou sensação de tontura, né? Relacionadas então à fibromialgia. Isso tudo também pode causar uma questão, acho que é um pouco mais comum na fibromialgia, um pouco mais entendível, que é a falta de concentração, né? Já imaginou se você tivesse sentado numa cadeira, não tivesse um monte de pregos e esses pregos ficassem cutucando o seu corpo, né? Se você treinasse muito, quem sabe você não sentiria dor, né? Mas salvo engano, se você fosse começar a fazer isso, a dor ia ficar tão desconfortável, aquele estímulo ia ser tão desconfortável, que você também não conseguiria fazer outra coisa. Então é muito comum em pacientes com fibromialgia ter uma dificuldade muito grande de concentração, né? Porque o cérebro está tão sensibilizado, está acontecendo tanta coisa, ele está captando tantas informações que ele não consegue dar atenção a uma só, né? E isso também às vezes acontece quando a gente está dormindo, né? E significa que a gente pode ter também a síndrome das pernas inquietas, né? Que também são estímulos de aceleração e excitação do sistema nervoso, né? Que acabam gerando movimentos involuntários, repetitivos dos membros inferiores, que muitas vezes atrapalham até o sono, e o sono é fundamental para qualquer pessoa, né? Ainda mais com os pacientes com fibromialgia que já têm essa dificuldade, né? Então, de uma maneira geral, tudo parte do princípio de que
Pacientes com fibromialgia têm uma dificuldade em controlar estímulos que são recebidos no seu cérebro. E essa dificuldade faz com que esses estímulos sejam muito altos. E isso interfere, né, na vida e na qualidade de vida das pessoas através desses sintomas também mais relatados nos pacientes com fibromialgia. Tá bom, pessoal? Novamente é um prazer falar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, entre em contato com a gente, será um prazer esclarecer todas elas. Um abraço a todos.